E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o pós-jogo da vitória do São Paulo sobre o Cobressal. Vitória de 3-1, vitória importante de virada que classificou o São Paulo para a fase de oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 3.000 inscritos. Estamos quase chegando lá. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, vai estar vendo tudo que os comentaristas vão falar aí sobre o jogo. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater um pouco sobre esse grande jogo e sobre o trabalho do Zubeldia, que para mim está sendo muito interessante. Créditos de direitos autorais eu vou deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Paulo teria atropelado no resultado. Então, dentro do que é possível, sem muito tempo de treinar, a melhora é enorme. Enorme. O São Paulo já está classificado, restando 2 rodadas para a próxima fase da Libertadores. É muito importante ficar em primeiro lugar. É muito importante. Birner, o São Paulo, ele está com uma possibilidade de, inclusive, ser uma das melhores campanhas da fase de grupos. Ele pode chegar a 15 pontos. E aí, quem pode fazer mais? O Atlético pode chegar a 18, o Palmeiras pode chegar a 16, o River também pode chegar a 16, porque agora teve um empate, né? É que tem uma pegadinha, eu acho. A pegadinha do primeiro lugar chama-se Flamengo, que tem grande chance de classificar em segundo e aí lugar. Você tem um cruzamento perigoso. Isso sempre tem, né, Birner? E aí eu acho que assim, você sempre Mas tem que ficar em primeiro. Você sempre tem um forte na segunda colocação. Mas não do nível do Flamengo, né? Às vezes, assim, o nível do Flamengo não com o elenco do Flamengo, porque o nível do Flamengo hoje não é maior. Tivemos um Palmeiras e Atlético Mineiro nas oitavas. Não é maior que o nível do Palmeiras, enfim. O Flamengo pode só ficar em primeiro. Pode ter um nível maior. Então, assim, é claro que é melhor ficar em primeiro, considerando que o Tajeres vai, obviamente, ganhar desse time do Cobressal, porque o Tajeres joga em casa. A situação do São Paulo é bem simples. Ganhando os 2 jogos, ele é o líder da chave. Qualquer outra combinação de resultados, ele é o segundo colocado. E ganhar os 2 jogos da Libertadores no Morumbi lotado, do jeito que a torcida reage, é uma coisa muito importante para o anímico. O último é com o Tajeres, se as coisas Quem o São uma Paulo lógica nunca normal, venceu? o Tajeres vai vir 5 jogos. ao Morumbi para jogar pelo empate. E isso pode mudar a característica do jogo, né? Porque é o último jogo, né? Acho que todos eles vão ganhar até lá. Mas vai ter uma característica de uma decisão ali, de um mata-mata. Mas enfim, acho que o São Paulo no Morumbi nunca venceu, mas tem todas as condições de fazê-lo. E a vitória hoje acho que foi muito tranquila, apesar de sair... Acho que mesmo na hora que sai o gol do Cobressal... São Paulo melhora. Vai virar. O gol foi uma casa. Pelo que o São Paulo tem... Pelo que já tinha se visto do jogo. Não que o São Paulo estivesse jogando muito bem, não acho que estivesse. Mas, assim... Pelo que a gente via dos 2 times, já era claro que o São Paulo começa muito bem, até o São Paulo dá a impressão de que vai atropelar, depois toma o gol, mas acho que nenhum São Paulino, na hora que o time tomou o gol, ficou ali muito encanado, preocupado de que o time não tivesse a condição de virar, virou. Acho que destacar a atuação do Luciano, apesar do gol perdido, que realmente... Jogou muito bem. É um belo gol. Um gol perdido que incomoda, mas ele jogou bem e assim, ele falou, e acho que é importante falar disso e elogiar esse aspecto, porque ele falou que ele ia parar de reclamar o tempo todo, o jogo inteiro. E acho que aquilo, de alguma maneira, tirava o foco, a energia, o quanto o Luciano se dedicava a ficar reclamando com o árbitro, a ficar preocupado em fazer pressão na arbitragem. Talvez aquilo também, de alguma maneira, o atrapalhasse, o atrapalhe quando ele faz isso. E acho que hoje a gente não viu o Luciano fazer isso em momento algum. E não adianta dizer, não teve nada para ele reclamar. Ele sempre achava um motivo para reclamar dentro do campo e hoje ele não fez isso. Se o Cobressal fez alguma coisa bem feita no jogo hoje, foi combater o jogo do São Paulo por dentro durante boa parte do primeiro tempo. O Alisson e o Bobadilla tentaram achar o Caleri, até conseguiram, mas o São Paulo errou muito passe, talvez uma adaptação. O gramado também não era bom hoje. A questão da altitude que o Vitor mencionou pode ter tido alguma influência em velocidade da bola, essas coisas. São sempre situações difíceis para os times que são os visitantes. Mas aí, quando o São Paulo começou a jogar um pouco mais pelo lado, o lance do gol do Luciano não é uma jogada de lateral, porque o Michel Araújo, ele sai do centro, né? Mas ele vai pro canto da área e consegue um bom passe. A jogada do Luciano dentro da área é muito bem feita. Sim, ele perdeu um gol que deixaria o São Paulo numa situação mais tranquila, mais cedo no jogo, mas durante o segundo tempo, por exemplo, o São Paulo foi dominante em campo. Vai se falar, claro,
do belíssimo gol do Nestor, a forma como ele bateu na bola, a confiança para chutar dali, mas a ajeitada do Eric para o Caleri no lance do terceiro gol é um lançamento do Alisson difícil de dominar, o Caleri está correndo do lado dele, o Eric pensa exatamente o que o Caleri deveria pensar, e o Caleri tenta fazer o gol por cobertura, que foi a decisão certa. Uma pena ele não ter feito o gol, a bola não ter entrado direto, ele faz o gol no próprio rebote depois do travessão. Mas a ajeitada do Eric para o Caleri finalizar é um dos lances de destaque do jogo. O Eric era um jogador em que o Dorival confiava muito. E que o Carpini não quis apostar. O São Paulo, inclusive, contratou o Eric no meio do ano passado, esperou quando estava 6 meses para acabar o contrato para poder trazê-lo para o São Paulo, e era um jogador subaproveitado. Porque era muita confiança no Ferreirinha. E eu acho que essa confiança demais no Ferreirinha acabou fazendo mal para o próprio Ferreirinha, porque ele começou muito mal no São Paulo. A partir do momento que não se espera mais tudo dele, ele cresceu. Hoje ele não fez um bom jogo, mas ele fez um baita jogo, por exemplo, contra o Barcelona, em Guayaquil. Foi um baita jogo, foi um dos protagonistas da vitória do São Paulo. Uma coisa legal é que o São Paulo, nesses resultados, tem diferentes protagonistas, mas eu acho que é óbvio, um time que nem o São Paulo, se for ter o grande protagonista do São Paulo, tende a ser, se tiver inteiro, o Lucas, porque é o jogador extra-classe que o São Paulo tem. Mas nessa pequena era Zubeldia, essa pequena fase do Zubeldia, os dois grandes jogadores do São Paulo têm sido Alisson e Luciano. Então, agora, o Alisson hoje jogando de primeiro, né? Porque assim, Alisson sem o Pablo Maia e hoje o Luiz Gustavo no banco, Alisson e Bobadilla, o Alisson já se transformou no cara com mais potencial de marcação. Bobadilla é um cara que gosta mais de sair. E aí no segundo tempo, quando ele coloca Nestor e Galopo para formar o tripé de meio e tira o Michel e tira o Bobadilla, aí, inclusive, a hora que o Galopo entra, ele fala pro Alisson, você fixo. Então o Alisson virou um 5 mesmo. O que eu gostei... Mas você não acha que isso tem a ver, só te cortando um pouquinho, com o fato de São Paulo atuar contra o time fraquíssimo ofensivamente? Sim, assim como ele fez contra o Vitória. Quando o Vitória teve jogador a menos, ele saca o Bobadilla e coloca o Galopo. E a própria escalação hoje já foi uma escalação de cara mais ofensiva, olhando para o nível do adversário. E acho que isso é indiscutível. Eu até acho que essa mudança constante que o São Paulo vem tendo nas escalações tem muito a ver com o fato de que o Zubeldia está chegando, então ele, obviamente, ele não consolidou o seu time titular. Tem a ver com a quantidade de jogadores que ele perde, porque é um negócio inacreditável, né? Será que ele perdeu mais um? Pois é, porque pediu para ser substituído. A cena do Caleri ali, sobretudo a cena do Caleri no banco de reservas, é uma cena preocupante. Hoje, claro, o São Paulo já tem um jogador para substituí-lo num nível maior, algo que não tinha ninguém nem que se aproximasse ao Caleri, aí o momento do pedido de saída do Caleri. Mas é impressionante, né? Porque o Birner falava, o São Paulo hoje tem vários protagonistas, mas é incrível como ele perde, inclusive, os protagonistas. Os principais. Jogo após jogo, né? Porque se você olhar para os caras que estão fora ainda hoje, são caras de muita importância para o São Paulo. E hoje, esse é o lance que o Caleri sente, né? A gente mostrou ali. E a reação do Caleri aí e também no banco, o jogador sabe, né? Ele sabe que não foi pouca coisa. Até porque já estava no fim do jogo, já não era embora o André tenha entrado bem nos últimos jogos, embora o Juan tenha feito 2 gols lá no Mangueirão na Copa do Brasil, seria um desfalque tremendo. É uma coisa que eu achei muito positiva no jogo de hoje e me agrada muito, mais do que quando o técnico traz alguma novidade na escalação e isso dá certo. Eu gosto quando o técnico mexe no time sem precisar trocar os jogadores. Quando ele faz alterações táticas durante o primeiro tempo, por exemplo. E ele fez uma hoje que mudou a cara do São Paulo no jogo, porque ele inicia com o Michel aberto na direita e o Ferreira aberto na esquerda, onde o Ferreira gosta de jogar. E o próprio André falou, o São Paulo estava com dificuldade para jogar por dentro, porque basicamente ficava só o Alisson e o Bobadilla, porque o Luciano encosta no Caleri. E aí ele inverte, ele joga o Ferreira lá para a direita e traz o Michel Araújo para ser um meia esquerda, não para ser um ponta esquerda, porque o corredor esquerdo ele liberou para o Patrick, para ser um meia esquerda. E o Michel costura pela meia esquerda justamente para dar o cruzamento para o Luciano marcar o gol de empate do São Paulo. Foi uma alteração tática muito interessante para o São Paulo. Tirou um pouco o Ferreirinha do jogo, mas colocou o Michel numa zona quente da partida. Exatamente o mesmo espaço que o Nestor ocupou para marcar o segundo gol. E era um espaço que na formação original, São Paulo não tinha alguém preenchendo muito bem. Então ele teve essa visão e sem ter que trocar as peças, ele apenas inverteu as peças e deu outro perfil para o jogo do São Paulo, que ocasionou no gol de empate. Lembrando que lá em Salvador, o Michel já havia assistido o segundo gol do Luciano. Pelo segundo jogo seguido, dos pés do Michel, o Luciano encontra o caminho do gol. O André falava sobre
positivamente sobre o fetiche do futebol brasileiro por técnicos argentinos e Lembrando portugueses. que em qualquer sentido, fetiche é uma palavra positiva, né? Convenhamos. Né? Superior. É verdade. Vamos lá. Sem amarrar, razão. Bom, Meia-noite e 40. Dourado, Gustavo. Meia-noite e meia, já. Meia-noite e eu 40, concordo com quinta-feira, você, eu 9 de eu maio. sabia que você concordava. Concordo Excelente bastante, dia. inclusive. Excelente dia. Voltando ao futebol, se você observar o Arthur Jorge, consegue jogar de maneiras diferentes com pouco tempo de treino. O Abel, com muito tempo de treino, já atuou de maneiras várias diferentes. O Zubeldia consegue mudar o jeito de jogar. Jogou com linha de 3, com o Diego, que é zagueiro, jogando de lateral, já jogou com o Vinícius de ala, com diversas maneiras diferentes de jogar. Os treinadores de fora, não que sejam todos bons, mas é óbvio que eles vêm com uma cabeça mais aberta e mais preparados, os bons, para que o time jogue de formas diferentes, e isso faz uma enorme diferença nas campanhas das equipes. E melhora os jogadores, né? Porque melhora os jogadores. incrementa o que o Abel incrementou de repertório tático. Você tem só alguns, há jogadores outros. dele durante 3, 4 anos. Olha o Milito, junto, por exemplo. Né? O Milito, exato. Quantas diferenças o time tem? O Milito, o que ele está fazendo é completamente fora do que é o normal. Por isso vão demorar mais para achar o Atlético, André. Exato. A resposta foi muito rápida e muito provavelmente a gente pode atribuir isso a um encontro de características muito difícil, muito raro de acontecer entre o futebol que um técnico imagina e o conjunto das habilidades dos jogadores que ele passou a dirigir, de uma hora para outra, porque assim é muito anormal. E assim é até complicado, porque eleva a barra, né? Sim. As pessoas passam a querer que outros façam a mesma coisa em outros lugares. E que ele faça aí, isso o tempo inteiro. Tão difícil, né? Ele pode virar vítima desse sucesso rápido que teve É porque também. ele é né? bom. Porque ele é Muito bom. bom. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre o Fortaleza. Muito bem. Grupo do São Paulo. O Tadieres venceu, foi a 10 pontos. O São Paulo tem 9. Barcelona 2 pontos, Cobreça 1. Esses aí já eram. Vão brigar ali pela vaga na Sul-Americana. O São Paulo faz 2 jogos em casa, portanto tem grandes possibilidades de ficar aí com o primeiro lugar. Na semana que vem já pega o Barcelona e na última rodada da fase de grupos, no finalzinho de maio, recebe o Tadieres, 2 jogos no Morumbi. O São Paulo que passou a vencer fora de casa também, né? Quinta vitória consecutiva fora de casa. Impressionante. Contando aquela com o Goianiense, que era o Milton Cruz ainda. Sim. Mas são 5 vitórias fora para um time que não vencia fora nunca. Exatamente. E com o Zubeldia aí, já 2 vitórias fora de casa na Libertadores. Teve a vitória contra o Vitória E o Águia de no Marabá. último final de semana e o Águia de Marabá Claro, também. contextualizando que o Águia é o time de quarta, Claro. que o Vitória jogou o jogo inteiro com 10 Sim. e que o Cobresal também é um time fraco, mas não importa. Foram jogos que se apresentavam a ele e o São Paulo tinha dificuldade de vencer Isso fora. que eu queria falar. E mais do que o resultado por si só, acho que a maneira como o São Paulo construiu o resultado é o que hoje gera essa boa sensação. Porque é a maneira correspondente à identidade que o Zubeldia quer que o São Paulo tenha. De dominância, de protagonismo, de ocupar o campo de ataque, de trocar muito passe, de construir a partir daí. Foi como o São Paulo, por exemplo, fez no primeiro tempo contra o Barcelona em Guayaquil, onde jogou muito bem na estreia dele. Contra o Palmeiras fez menos, porque é outro tipo de jogo. Contra o Águia e contra o Vitória conseguiu fazer, porque eram adversários que permitiam, contextos que permitiam. Então acho que a classificação é muito importante, mais uma vitória fora de casa, claro que é muito importante, mas a maneira que ela aconteceu, ela vai joguinho após joguinho validando esse começo de trabalho muito legal. Tem sido muito agradável, muito interessante acompanhar o São Paulo do Zubeldia jogar e o Zubeldia falar sobre o que vem acontecendo. Então é um começo muito positivo e a classificação antecipada ela é até surpreendente. Ontem, questionado sobre a fase do Flamengo, o Tite falou sobre uma palavra-chave, confiança. É tudo. Né? E aí, Birner, o que dá para perceber nesse São Paulo, além de vários aspectos, mas é um time mais confiante também. É um time que consegue virar um jogo, consegue sair de situações um pouco mais difíceis, é um time que consegue se impor, coisas que a gente não estava vendo no São Paulo antes com o Carpini. Se você pegar o jogo contra esse mesmo time no Morumbi e o jogo de hoje, de ontem, né? Já passamos da meia-noite. Perfeita comparação. Você entende a diferença, né? Totalmente. Um time... O torcedor do São Paulo mesmo, que a gente conversa aqui na redação, então, olha, Cobreçal não sei, hein? Cobreçal... O time do Cobreçal é horroroso. Antes. A gente sabendo que o Cobreçal era horroroso, mas antes do meu dia, olha, não sei, não, esse time do Cobreçal, não sei se o São Paulo chega na próxima fase. E o São Paulo está classificado de forma antecipada. O São Paulo hoje
por incrível que pareça, mesmo sem o treinador poder trabalhar um meio de semana sequer, porque ele joga meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana desde quando chegou a equipe, e poupar mais jogadores apenas contra o Águia de Marabá, como disse o Igor ali, chamando os jogadores, mostrando vídeos, fazendo algumas coisas, já conseguiu posicionar melhor os atletas. Ele já tem variações táticas, joga com linha de 3, joga com linha de 4, joga com o Diego na lateral, joga com o Igor na lateral, joga com o André e Caleri de atacantes, joga só com o Caleri de atacante. Às vezes o Eric é o cara que puxa a velocidade pela direita, outras vezes é o Ferreirinha. Desde que o Nestor chegou também ganhou um baita reforço, né, e que constrói bastante por aquele lado, né? E quando o Nestor entra do lado esquerdo, você quer ter um cara de velocidade do lado direito, você vai jogar mais com o Eric. Se você quiser ter, quando você tiver o Wellington Rato, você pode usar o Ferreirinha do outro lado mais pela esquerda, porque você tem a velocidade de e o construtor total direito. Ele vai ganhando opções e preparando a equipe do São Paulo para a temporada de um jeito muito elogiável, coisa que o Carpini não conseguiu fazer, né? Então o São Paulo tem duas grandes notícias: a mudança de técnico e o esquecimento, eu tenho que falar, do Rames Rodrigues. Porque o São Paulo jogava praticamente com um jogador a menos, né? Porque essa dinâmica, essa intensidade, essa marcação sob pressão que o São Paulo fazia, lembrando que hoje o jogo foi 2.260 metros de altitude no deserto. Se o jogo provavelmente acontecesse em São Paulo... Uma perguntinha para vocês. Quando o São Paulo sofreu o gol, vocês, assim, estavam tranquilos? Eu confesso que quando o Cobressal saiu o gol, eu dei até uma risada. Tipo, mano, como assim? Porque o São Paulo hoje tem um nível de atuação e de maturidade que me faz acreditar e confiar no time, como poucas vezes eu sou novo e poucas vezes eu tive tanta confiança num time do São Paulo. Eu cheguei a ver alguns times do São Paulo, como os times de 2008, 2009... o próprio time do Diniz teve uma época que mesmo quando sofria gol, você sabia que o time ia fazer 1, 2, 3 gols. Aqueles times de 2008, 2009, quando o São Paulo tomava um gol, você sabia que o São Paulo ia empatar o jogo, ia virar o jogo. E aqueles times do Muricy tinham vários exemplos de viradas e reviradas. Então, o Zubeldia, cara, ele tá fazendo um trabalho muito, muito interessante no São Paulo. Temos problemas? Temos. Para mim, a lateral direita é um problema. Se você for analisar e ver o gol do São Paulo, se eu não me engano, todo mundo vai falar, pô, o Bobadilha e tal, bobeou ali, mas se eu não me engano, o passe vem do Igor Vinícius. O passe naquela região, ele tem que ser um passe extremamente preciso, muito preciso. Por quê? Porque o jogador, ele não vai ter tempo para dar mais de um toque para dominar a bola. Então tem que ser um passe extremamente preciso. E o passe que foi dado para o Bobadilha não foi um passe preciso. Tanto é que o Bobadilha tentou dominar dando o carrinho. Não deu certo sobre o contra-ataque. E olhem o Igor Vinícius. Cara, é incrível. O cara vem correndo nas costas dele, o Igor Vinícius tá lá olhando a bola. E quando ele vê o cara passando, o cara passou, tocou para trás e fez gol. Então, assim, realmente o Igor Vinícius... E outro ponto que eu queria destacar quando o jogo tava 0x0, 1x0 pro Cobressal, o Igor Vinícius tava um nhaca, errando todos os passes, errando o passe. Ele ia dar o passe pro Ferreirinha, tava o Michel Araújo, depois foi o Ferreirinha pro lado direito fazer dupla com ele ali. Ele tava errando o Ferreirinha e tava dando passe para fora. E aí, quando o São Paulo empatou e virou o jogo, aí ele começou a dar drible, a correr, a girar em cima da bola, virou o Cafu. Pontos que nós temos que destacar. Então, fora isso, o Patrick me impressionou bastante. Hoje ele fez um jogo mais seguro, mais confiante. Eu acho que ele tem potencial para ser um lateral equilibrado. Sabe, nós estamos acostumados com laterais que ou atacam muito bem ou defendem muito bem. O Patrick, ele tem tudo para ser um lateral equilibrado. Um moleque que defende bem, que talvez não ataque tão bem quanto o Wellington, mas que saiba atacar e que saiba construir. A gente já viu ele trazendo essa bola para o meio, tentando construir por dentro. Então ele pode ser assim um Moreira piorado, se é que vocês me entendem. Então eu tô começando a botar um pouco de fé no Patrick. Vamos falar um pouco sobre as variações que o
Zubeldia fez no time, cara, é um cara muito inteligente, né? Um treinador que quanto mais tempo ele passa com o elenco, mais ele entende e consegue manejar o elenco de formas diferentes. Hoje ele deu uma bobeada colocando o Luciano ali de 10. O Luciano não é 10 e ficou bem claro que quando o Luciano estava ali de 10, o São Paulo tinha dificuldades. O São Paulo até conseguia trocar alguns passes por dentro, mas não tinha assistência, porque o Luciano não é o cara do último passe, né? E assim, é muito claro isso quando a gente vê o gol do Luciano, é um passe para frente, um cruzamento ou uma assistência, mas é um passe do Michel Araújo para o Luciano, que estava dentro da área como segundo atacante. O gol do Nestor é um passe do Galopo, que faz a virada de jogo de um lado para o outro, pegando o Galopo, pegando o Nestor, que faz o gol. Então assim, o Luciano, ele atuando ali no centro como meia, ele pode até conseguir fazer o jogo fluir e dar um certo refino na troca de passe, mas ele não vai ser o cara que vai dar assistência, ele não vai ser o cara que vai dar o passe para frente. Não vai, porque ele não é, ele tem que ser o cara que recebe esse passe, como ele recebeu do Michel Araújo. Então, esse é o principal ponto. O Zubeldia, ele tem que, ou ele entra logo com 2 meias, sendo ele Nestor e mais um, e coloca o Luciano e Caleri lá na frente, ou ele dá uma mudada, porque o Luciano como meia não rende. O gol que ele fez hoje foi um puta golaço. E outra coisa, o Luciano, quando ele joga sério, ele joga muito. Mas quando ele acha que é craque, aí, meu amigo, o gol que ele perdeu é simples. Se ele fosse um jogador, eu não vou falar nem craque, mas se ele fosse um jogador um pouco acima da média, no segundo tapa que ele deu, na hora que o Caleri deu a bola, ele deu o primeiro, ele deu o segundo e adiantou bastante a bola. No segundo tapa que ele deu, antes dele dar o terceiro, ele teria olhado para o goleiro e o goleiro estava fora da área. Se você ver o replay, o goleiro ele chega a correr fora da área. Ali ele tinha cavado a bola. Mas como ele não é um jogador acima da média, como o Luciano não é um craque, o Luciano é só um bom jogador, ele deu mais um passe e foi tentar fazer algo de craque e não conseguiu, porque ele não é craque. O Luciano ele tem que jogar sério. O gol que ele fez, dominou, fingiu que ia bater, cortou e soltou um cacete. A bola entrou na gaveta. É assim que o Luciano tem que jogar. Sério. É porque ele não é craque, ele não é 10, ele não é gênio. Longe disso, ele é um bom jogador identificado com a camisa do São Paulo. Então ele tem que pôr na cabeça que, pô, velho, eu não sou craque, mas se eu jogar sério, eu consigo render. E ele consegue. Outra sacada muito inteligente do Zubeldia hoje de novo. Pô, adversário fraco, o que ele fez? Sacou o Bobadilha, colocou o Galopo e o Nestor e fez ali. Ele tinha feito isso com o São Paulo jogando com 3 zagueiros. Dessa vez ele fez isso com o São Paulo com 4 zagueiros, que foi deixar só o Alisson ali na frente. Aí do lado direito ficou Eric, Galopo, Nestor e Michel. Né? Isso? Elisson, Galopo, Nestor, Elisson, Galopo e Nestor, Luciano e Caleri. E o Patrick passava no corredor. Então, assim, é um cara inteligente. Ele tinha feito isso com três zagueiros e tinha subido mais um, né? 3 zagueiros, sobe um ala. Então, é um cara inteligente, é um cara acima da média, é um cara que entende muito das coisas. E é um cara que com certeza vai dar certo no São Paulo. Com certeza vai dar certo no São Paulo. Fico muito feliz com o nível de situação do São Paulo, mas segunda-feira o São Paulo vai ter testes. Vai ter um teste para valer agora. São Paulo pegou níveis de adversários menores e conseguiu passar bem. Agora o São Paulo vai ter um teste. O Fluminense não vive uma boa fase, mas é um bom time, um time que joga junto, um time que tem um esquema diferente de jogo. Depois pega o Barcelona e eu tô bem ansioso para ver do que São Paulo é capaz dessa temporada. Deixa a sua opinião, seu comentário aí, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!